Dando continuidade aqui ao conteúdo sobre os filtros, eu vou demonstrar aqui agora mais algumas peculiaridades a respeito dos mesmos. Vou criar de novo aqui um novo filtro naquela mesma fonte de dados. E vocês devem ter percebido que tem um campo aqui chamado chave. O que significa esse campo chave? Imagina que nós tenhamos uma SQL muito complexa, muito maior, com vários parâmetros. E como a gente viu no vídeo anterior, quando a gente adiciona uma condição aqui para o filtro, ele simplesmente vai concatenar o termo no final da nossa SQL. Só que nem sempre isso é funcional. Por exemplo, se nós tivermos uma SQL mais complexa e colocar a condição no final, ela não vai funcionar. Então o que a gente pode fazer? Qual é a solução para isso? Nós trabalhamos aqui com o valor de uma suposta variável. Por exemplo, imagina que nós tenhamos essa SQL aqui. E a gente quer adicionar um filtro que fique aqui no meio do código da SQL. Como, por exemplo, a gente tem aqui o version. A gente tem o version aqui e tem o version aqui. O que acontece? Quando a gente criar o nosso filtro, basta que a gente coloque qual é a chave que a gente declarou lá no SQL. No caso aqui é o version. Agora eu posso colocar aqui a minha condição. Eu vou colocar aqui que, por exemplo, filtro preço. Novamente. Eu vou colocar aqui que o filtro preço vai ser preço igual a 1.500, por exemplo. O que vai acontecer? Essa condição aqui, ao invés de adicionar lá no final da nossa SQL, igual a gente viu aqui, ele vai adicionar essa condição aqui de preço igual a 1.500, onde a gente declarou essa chave. Aqui no nosso SQL, essa chave está declarada aqui no meio do código. Então o que ele vai fazer? Ele vai substituir isso aqui pela nossa condição. Tá? Isso aqui é só um exemplo, só para a gente entender o funcionamento. Não é funcional esse código, mas é só para a gente ter uma ideia de como é que funciona e como se comportam isso aqui. Então, resumidamente, o que acontece? A gente declara uma suposta variável lá no nosso SQL, e aqui a gente coloca qual é a chave, ou seja, qual é essa variável onde essa condição de filtro vai ser aplicada. Outro detalhe interessante aqui é o seguinte: a gente pode adicionar vários filtros sequencialmente, certo? Cada um com uma condição específica. E daí a gente tem essa opção aqui, ó, filtro obrigatório. O que significa esse filtro obrigatório? Eu vou salvar aqui desse jeito mesmo, só para a gente saber, só para a gente observar o que é isso. Eu vou apresentar aqui. Observa que tivemos um problema aqui, é porque como a gente não colocou nenhuma condição, o SQL está tentando buscar uma SQL inválida. Mas observa aqui que no nosso filtro ele não deixa que a gente desmarque a opção, ou seja, pelo menos um filtro vai ter que sempre estar habilitado. Partindo dessa ideia também, é útil a gente entender o que significa aquela multisseleção. Devem ter observado aqui que nós temos uma opção de multisseleção. A multisseleção ao invés de ser um radio box, ele vai criar para a gente um combo box. Aliás, um combo box não, um checkbox. Então eu vou colocar aqui que filtro onde preço for maior do que 500. Vou adicionar um outro aqui, onde o preço for menor que... Vamos colocar aqui menor que 500. Beleza, vou salvar. Vou dar um play. E essa é a diferença. Eu posso marcar vários filtros simultaneamente. Não é a intenção mostrar aqui o funcionamento dela, mas é só para a gente entender aqui a diferença entre o filtro múltiplo e o filtro simples.